Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Mensagens Católicas de Salvação. Meu nome é Ronaldo e hoje a gente vai trabalhar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu já inicio fazendo uma pergunta. Você sabe quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? E você tem procurado viver os 10 mandamentos da lei de Deus? Essa é uma pergunta para você que é católico, para você que é evangélico. Você tem procurado viver os 10 mandamentos da lei de Deus? Mas esse vídeo é direcionado principalmente aos católicos, porque eu sou católico, né? Então esse vídeo principalmente é direcionado aos católicos. Como que você é um católico praticante? Como que define você como um católico praticante, como um católico verdadeiro ou não? Se você pratica os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja, porque além dos 10 mandamentos da lei de Deus, tem os 5 mandamentos da igreja. E é isso que a gente vai trabalhar. E o texto para reflexão está no livro de São João, do Evangelho de João, né? Capítulo 14, versículo 15, e diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é o Senhor falando, é o Senhor Jesus falando. Se vocês me amam, vocês têm que guardar os meus mandamentos. Vocês têm que guardar os 10 mandamentos se vocês me amam. Vocês têm que guardar os 5 mandamentos da igreja, porque a igreja foi fundada por Jesus. Então você tem que guardar se você ama Jesus. Entende? E muita gente hoje faz declaração de amor a Deus, né? Eu amo Jesus, posta nas redes sociais que ama Jesus, que adora Jesus e tudo mais. Mas na prática não ama. Porque para amar Jesus tem que praticar os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja, senão não ama Jesus. Você que diz ser católico, você que diz ser um católico, se você ama Jesus de fato, você pratica os 10 mandamentos e você pratica os 5 mandamentos da igreja. Se você é católico e diz amar Jesus e diz amar a igreja que Jesus instituiu aqui. Agora, se você diz que ama Jesus e não guarda os 10 mandamentos, não guarda os 5 mandamentos da igreja, você não ama Jesus. Você precisa de converter, de se converter. Você precisa nascer de novo. Os primeiros cristãos têm uma teologia muito linda que diz, os primeiros cristãos da igreja oriental dizem que a gente nasce 3 vezes, né? O primeiro nascimento é o nascimento biológico. O segundo nascimento é o nascimento espiritual, que é o nascimento do batismo, por meio do batismo. E o terceiro nascimento é o nascimento de conduta, de novas condutas. Então você nasceu de novo, e Jesus fala que a gente, para entrar no reino do céu, tem que nascer de novo. E nascer de novo, você tem que passar por isso. Você nasceu biologicamente, você precisa nascer espiritualmente, nascer nas suas condutas morais, nas suas condutas cristãs, nascer em ação, entendeu? Você precisa passar por esses 3 nascimentos: nascimento biológico, nascimento espiritual, que se realiza por meio do batismo, e o nascimento de condutas. Então, você se tornou uma nova... Você já se batizou? Essa é a pergunta que eu faço. Você já se batizou? Você já confirmou esse batismo por meio do sacramento da crisma, para receber os dons do Espírito Santo? Você está a caminho de fazer isso, né? Você tem se tornado cada vez uma pessoa melhor,
por meio das suas condutas, das suas ações, ou você tem a cada dia piorado como pessoa, como ser humano, cada vez com atitudes muitas das vezes para prejudicar o próximo, desumanas. Então é uma coisa para se pensar. Então vamos, sem mais delongas, vamos meditar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus, depois eu vou meditar os 5 mandamentos da igreja, mas o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama a Deus mais do que o seu trabalho, você ama a Deus mais do que a sua família, mais do que os seus amigos, mais do que a sua faculdade, mais do que o seu time de futebol? Porque tem muita gente que coloca o time de futebol também à frente de Deus. Então tudo isso é bom. Tudo isso que eu falei é bom, mas a gente não pode colocar isso à frente de Deus. Porque se a gente coloca uma dessas coisas à frente de Deus, a gente está cometendo o pecado da idolatria e não está amando a Deus sobre todas as coisas, além de estar pecando mortalmente, se separando de Deus. Então, coloque a Deus em primeiro lugar em sua vida, busque a Ele em primeiro lugar, pense nele o tempo todo. Seja como aquela pessoa, seja como aquele jovem apaixonado, que quando conhece uma moça, sua namorada, fica apaixonado pensando na moça o tempo todo. Não, seja como um jovem apaixonado em relação a Deus. Pense em Deus o tempo todo. Porque eu falei na questão de namoro, mas se você pensar mais na sua namorada, mais na sua esposa do que Deus, você também está idolatrando. É uma idolatria e é pecado mortal. Você tem que ser a sua paixão, o seu amor principal deve ser Deus. Esse deve ser o seu amor principal. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Você já pensou que Deus talvez não perdoa determinadas pessoas que cometeram alguns pecados, talvez até graves? Você acha que algum pecado Deus não perdoa? Você tem duvidado da misericórdia de Deus, do amor de Deus? Então, você está pecando mortalmente se você está fazendo isso. E você está tomando o nome de Deus em vão, mesmo falando sobre Deus. Então, é pecado mortal. Você xinga quando faz calor, xinga quando faz frio, xinga quando chove. Você está blasfemando gravemente o nome de Deus também, porque essas coisas quem manda é Deus. Então, por exemplo, nos 2 mandamentos que eu citei, tem como pecar venialmente, que é pecado leve? Tem sim. Por exemplo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, talvez você algum dia, talvez até por certa preguiça, você deixou de orar, fazer alguma oração, rezar o terço, por exemplo, ler a Bíblia. Você pecou, mas de maneira leve. Agora, mortalmente é nesse sentido de idolatria que eu falei do primeiro mandamento, e no segundo mandamento nesse sentido aí que eu falei também. E uma pessoa que fala palavras contra Deus, alguns palavrões, é pecado mortal também, né? Tá tomando o nome de Deus em vão. Mas nesse segundo mandamento, como que a pessoa peca venialmente, de maneira leve? Talvez ela por algum descuido fala o nome de Deus de qualquer jeito, sem muito temor, assim fala o nome, tendo temor, mas fala de maneira desleixada, com alguma conversa fútil. Então é pecado leve, não é mortal dentro desse segundo mandamento. Terceiro mandamento, guardar domingos e dias de festa. Você tem ido à igreja ao domingo? E se você comunga em pecado mortal no domingo, você está com algum pecado mortal, você vai na igreja, comunga em pecado mortal, você não guardou o domingo. Você não guardou. Agora, se você vê que está com algum pecado mortal, você vai
ao domingo na igreja. Faz a sua comunhão espiritual com todo respeito, vendo sua miséria de pecador, pedindo perdão, procurando ser melhor. Você guardou o domingo, mesmo tendo cometido algum pecado mortal. Aí você precisa confessar para depois comungar do corpo e sangue de Jesus. Mas ali você pode comungar também da palavra de Deus e aqueles que não podem comungar, né, receber Jesus na Eucaristia, pode comungar do corpo e da palavra de Deus, né? E pode fazer sua comunhão espiritual por meio das orações. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Você tem honrado seus pais ou você abandonou seus pais, desprezou? Então é para se pensar. Quinto mandamento: não matar. Aqui não é somente não matar fisicamente, mas é não matar no sentido de excluir a pessoa. Talvez a pessoa tenha uma deficiência, algum problema, já exclui a pessoa, deixa a pessoa de lado. Você está matando a pessoa socialmente. Você faz uma calúnia contra a pessoa, você está matando a pessoa, a reputação dela. Então são pecados mortais isso aí. Além, não é só matar. E se você tem ódio no coração, tem mágoa e não consegue perdoar, pecado mortal também. Você não está cumprindo o mandamento. Você tá matando a pessoa em seu coração, mesmo não matando fisicamente. Você está matando a pessoa no seu coração, sentimentalmente e espiritualmente. Nesse sentido que eu falei aí. Nesses sentidos, né? Então, o quinto mandamento é esse aí. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Você tem procurado viver a castidade no namoro, ou você tem praticado a relação sexual com a sua namorada, com o seu namorado antes do casamento? Se você estiver praticando, está em fornicação, o pecado da fornicação, e isso é pecado mortal também. Você precisa se arrepender, confessar e casar na igreja. Então, precisa ajeitar essa situação. Esse pecado, não pecar contra a castidade, que lá no Êxodo 20 está falando, não adulterarás, né? Não é somente trair a namorada ou a esposa com outra pessoa, ou o esposo, né? Não é somente isso, mas é nesse sentido aí que eu falei também, tá pecando contra a pureza, né? Contra a castidade. Nesse sentido aí que eu falei também de relação sexual antes do casamento, a pornografia, a masturbação, tudo isso é pecado mortal, mas Deus entende quando a pessoa luta contra isso. Os 10 mandamentos é difícil ser praticado, mas se a pessoa luta e vai crescendo na amizade com Deus, ela vai crescendo espiritualmente em santidade também. Ela vai melhorando e vai deixando de cometer certos pecados e vai crescendo em graus de santidade.